O mundo dos videogames é um lugar incrível, não? Podemos fazer diversas coisas, desde construir mundos, viver histórias cativantes, passar tempo com os amigos ou apenas subir nos rankings de algum jogo. As possibilidades são muitas, como um grande sonho, eu diria. Mas e se eu dissesse que esse sonho pode simplesmente se tornar um pesadelo? Nem as máscaras que usamos durante essa pandemia ou as máscaras teatrais conseguem esconder os podres dessa indústria, que já supera os lucros da música e cinema. Por isso, quero que me acompanhe nessa jornada. Chegou a hora de mostrarmos o que há por trás dos consoles e telas de computador, por trás dessa grande máscara de mundos perfeitos. Os dois itens que eu não queria de começo, eu já vi. A indústria de jogos eletrônicos é um setor econômico envolvido com desenvolvimento, marketing e venda de videogames e consoles de videogame. Em 2020, tivemos uma crise mundial causada devido à pandemia do coronavírus, que desestruturou dos grandes empresários, os pequenos e todos os envolvidos. Mas os títulos das notícias têm sempre algo em comum. Abre aspas, o mercado dos games escapa da crise durante a pandemia. Fecha aspas. E os números não deixam mentir. Empresas que já eram bilionárias, que em pesquisas já eram um foco de crescimento, faturando mais e mais durante esse período. E afinal, quais as justificativas? Uma pesquisa feita pela Statista revelou que mais de 435 milhões de pessoas começaram a aderir aos jogos digitais na pandemia. Em 2019, o número de usuários em todo o mundo era de 1,7 bilhão. Em 2020, houve um salto para mais de 2 bilhões. Segundo o site de estatísticas Newzoo, há mais de 2,7 bilhões de gamers que só em 2020 geraram um faturamento de 159,3 bilhões de dólares. Com as pessoas em casa, os videogames se reforçaram como uma das principais formas de lazer. Segundo uma pesquisa feita pela Sensor Tower, muitos gêneros de games registraram um crescimento de downloads na pandemia. Dos 10 listados pela empresa, 9 deles registraram um aumento. Apenas o gênero de estratégia sofreu uma perda. O gênero que contou com o maior aumento foi o de simulação, isso graças ao app Roblox. O jogo de maior destaque em 2020 foi o Among Us, que teve seu ápice durante a pandemia, chegando a 500 milhão de jogadores em novembro, e teve um faturamento de 39 milhões, apesar do seu lançamento ter sido em 2018. No levantamento feito pelo banco de investimentos Drake Star Partners, descobriu-se que o primeiro semestre de 2021 já movimentou 60 bilhões de dólares para a indústria dos games, o que é quase o dobro do valor arrecadado em 2020. As microtransações são responsáveis por grande parte dos lucros com videogames. Consiste em gastar pequenas quantias de dinheiro dentro do jogo, variando de R$5 a preços um pouco mais salgados, em troca de ser um atalho para conseguir algum item em game. Skins, armas, dinheiro do próprio jogo e etc. Que normalmente demorariam muito tempo para se adquirir de forma natural. Você já pode ter visto naqueles joguinhos do Facebook, tipo Colheita Feliz, Vila Mágica, Criminal Case e outros. Se popularizaram bastante com jogos free-to-play. Jogos gratuitos onde o jogador não precisa comprar o jogo em si, apenas os itens dentro do próprio jogo, que normalmente são opcionais. Mas se você já está gostando do jogo e quer melhorar sua experiência jogando, por que não gastar um pouco de dinheiro? Esse é o raciocínio das empresas. Existem várias formas de microtransações. Podemos citar a compra de moedas em game, que te permitem comprar vários itens, como os V-Bucks do Fortnite, os diamantes do Free Fire, RP do League of Legends e etc. Também temos os passes de temporada. Normalmente desbloqueiam recursos temáticos nos jogos. E por fim, temos uma prática que vem sendo considerada polêmica, as loot boxes. Comprando as loot boxes, quem as abre não tem a menor noção do que pode vir dentro, variando muito entre itens raros, normalmente adquiridos em caixas mais caras e raras, até itens comuns que o jogador já poderia ter no inventário. lembrando muito um jogo de cassino,
onde o comprador pode ficar viciado em abrir essas caixas esperando um grande prêmio. Exemplos de jogos que utilizam essa mecânica são Overwatch da Blizzard, Genshin Impact da MiHoYo, FIFA da EA e etc. Notícias recentes datadas de abril deste ano, 2021, mostram o futuro das loot boxes no Brasil. O Ministério Público acatou o pedido da Ação Civil Pública da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, ANCED, contra diversas empresas da indústria de games, para impedir a venda e propagação de uso das loot boxes no Brasil, por serem consideradas jogos de azar. Outros países, como Holanda e Bélgica, adotaram medidas contra essa prática. Dentre as empresas mencionadas no processo, destacam-se Activision, Electronic Arts, Garena, Nintendo, Riot Games, Ubisoft, Konami, Valve e Tencent, bem como a Apple, Microsoft, Sony e Google, por venderem e hospedarem jogos que usam esses recursos. Mesmo com todo esse lucro e polêmicas envolvendo dinheiro, ainda estamos longe de terminar com as coisas ruins sobre essa indústria. Não me leve a mal, já sabemos do benefício dos jogos para quem os consome. Todo esse papo de os videogames estão deixando nossas crianças violentas é bem ultrapassado e chato. Um dos grandes males que sonda os games é o esgotamento dos programadores e outros profissionais por trás da produção e criação. E é por isso que precisamos falar sobre Crunch Culture, ou a cultura do crunch, que é a sua tradução literal. Significa trabalhar exaustivamente para cumprir uma tarefa, um trabalho em um determinado prazo. Muitas vezes sem o pagamento da hora extra. Só que para amenizar essa atrocidade, a empresa banca as refeições e também dá um bônus aos desenvolvedores caso o jogo vá bem no mercado. Isso afeta muito os trabalhadores, que são em sua maioria jovens, com entusiasmo por fazer jogos e que utilizam bastante de sua criatividade em seus projetos. O crunch utiliza da desculpa que a paixão e empenho pelo seu trabalho devem superar as barreiras, seu cansaço e estresse, o que não faz sentido algum. As empresas não obrigam seus funcionários a fazerem o crunch, mas deixam subentendido, como aquelas linhas que quase mal dá para ver nos contratos. Uma pesquisa de 2014 da Associação Internacional de Desenvolvedores de Games apontou que 81% dos desenvolvedores entrevistados já tinham passado pelo crunch em algum período. 50% apontou que o crunch era esperado em sua empresa e considerado uma parte normal do trabalho. Essa cultura é totalmente nociva aos funcionários que acabam prejudicando suas vidas pessoais e sua saúde. Não é difícil achar casos de pessoas que saíram das empresas com burnout e sequelas de exaustão, além de terem seu tempo pessoal e familiar prejudicado. E os que não aguentavam esse ritmo exaustivo de trabalho acabavam se demitindo, deixando lacunas no desenvolvimento dos jogos que terão que ser preenchidos por mais crunch de outras pessoas, alimentava ainda mais esse ciclo cansativo e repetitivo. Aqui vai uma pequena lista de jogos que utilizaram desse modo de trabalho em sua produção. As demissões em massa também precisam de certa visibilidade. As causas das demissões são diversas, desde a pandemia até fechamento de estúdios, metas não batidas com o lucro dos jogos e vendas, mudanças de estrutura na empresa, cancelamento de futuros projetos e etc. Essas demissões geram um ciclo dentro da indústria. Podemos ver pessoas sendo demitidas 2 vezes da mesma empresa em um período de 2 a 3 anos. É comum esses funcionários serem demitidos com cancelamento de jogos e recontratados com surgimento de novos projetos com a empresa. No mês de fevereiro de 2019, houve uma série de demissões em massa em empresas, como na Activision Blizzard. Guarda esse nome que ele ainda vai ser bastante citado aqui, que mesmo após o ano com o maior lucro histórico da empresa, com o CEO se gabando pelos ganhos, demitiu em torno de 800 funcionários, 8% dos seus trabalhadores no mundo todo, usando de justificativa do lucro não ter atingido a meta de 3,9 bilhões de dólares que eram esperados, arrecadando aproximadamente 1 bilhão a menos. Como se todos esses problemas não bastassem, quem trabalha para essas empresas ainda tem que lidar com essas coisas desgastantes e problemáticas, como o assédio. Uma das empresas envolvidas nessa série de problemas é a Riot Games, famosa por criar jogos como League of Legends e Valorant, que foi acusada de práticas ilegais no local de trabalho dentro da empresa. De acordo com um comunicado divulgado, a desenvolvedora de jogos recebeu uma bronca publicamente
por ter mais uma vez atrasado as investigações sobre episódios envolvendo abuso, discriminação e assédio sexuais. A declaração do Departamento de Moradia e Emprego Justo da Califórnia, DFEH, acusa a empresa de não informar devidamente as mais de 100 funcionárias sobre o direito de falar com o governo sobre casos de assédio, discriminação e qualquer tipo de violência. Aos tribunais, a entidade pede para que a gestão estadual obrigue a Riot Games a cumprir a ordem de enviar um aviso aos trabalhadores sobre seus direitos de contratar a justiça. Os tribunais atenderam ao pedido do departamento e ordenaram que a Riot Games emitisse uma notificação corretiva e pública aos funcionários. Porém, conforme a justiça californiana afirma, a empresa ainda não o fez 2 meses depois do solicitado, algo que atrasa o andamento das investigações. Em 2018, uma extensa investigação feita pelo site Kotaku revelou que o estúdio promoveu um ambiente no qual contratadas eram assediadas, menosprezadas e rejeitadas para promoção. Em novembro daquele ano, uma atual e outra ex-empregadas entraram com uma ação coletiva acusando a Riot de discriminação de gênero. Um ano depois, a Riot resolveu o caso investindo 10 milhões no pagamento de indenização às atuais e ex-funcionárias que trabalharam na empresa entre 2014 e 2019. Inclusive, o CEO da Riot, Nicolo Laurent, chegou a ser acusado de assediar uma assistente executiva. Porém, a Força-Tarefa Especial, encarregada de investigar a alegação, não encontrou nenhuma evidência de transgressão. Um novo alerta deve ser emitido à empresa, mas a Riot afirmou que avisos sendo enviados a ex-funcionários para confirmar que os acordos rescisórios da empresa nunca proibiram de forma alguma falar com o governo. O porta-voz da desenvolvedora ainda refutou as alegações do DFEH sobre tentativas de omitir informações, apontando que não há nada acordado que proíbe o antigo ou atual empregado de relatar possíveis violações de leis ou regulamentos federais e estaduais à justiça. Essa história cheia de pessoas ruins e processos continuam em andamento. Nós também temos os gestores da Ubisoft, que já foram acusados de cometerem abusos sexuais por parte de seus funcionários. No cenário temos Yves Guillemot, diretor executivo da empresa, que já alegou que tomaria providências para que essa situação mudasse. Entretanto, de acordo com relatos que estão nas redes, parece que as coisas ainda permanecem iguais no estúdio. Alguns funcionários já registraram uma queixa formal contra crimes de abuso no Tribunal de Bobigny, na França, em nome da União de Ex-Trabalhadores do Setor de Informática e de 2 ex-funcionários da Ubisoft. A queixa em questão coloca a Ubisoft como uma instituição legal na qual acontecem abusos sexuais, além de manter e reforçar um sistema no qual essas ações são toleradas, porque é mais rentável para a companhia manter os abusadores do que proteger os funcionários. Que pensamento e ideia ridícula! Entre os acusados dessas ações estão Serge Rascoit, antigo diretor criativo da empresa, e Tommy Francois, antigo vice-presidente editorial, que já haviam sido desligados de seus cargos no ano passado. Além disso, a acusação também aponta Ceciline Cornetti, antigo chefe do setor de recursos humanos, que, entre aspas, permitia que os abusos acontecessem na companhia. E até mesmo Guillemot, que apesar de não estar relacionado a nenhum abuso, é nomeado por ser o chefe da companhia, em que tudo acontece. Infelizmente, até o momento a Ubisoft ainda não se pronunciou oficialmente sobre esses novos casos. Robert A. Kotick, mais conhecido como Bob Kotick, nasceu em 1963. É um empresário americano, onde atualmente ocupa o cargo de CEO da empresa de jogos Activision Blizzard. Blizzard passou por intensos períodos de demissões em massa, demitindo cerca de 800 funcionários em 2019 e 400 em 2020. Porém, isso não impediu Kotick de receber um bônus que gerou muitas controvérsias. Os investidores da Activision aprovaram um bônus de 155 milhões de dólares para o CEO da Activision Blizzard, com 54% dos votos a favor do bônus. Muitas reclamações surgiram após isso, tanto de empresas de investimentos como o CTW Investment Group, quanto de jogadores de todo o mundo. Discussões em fóruns de debate ficaram frequentes, levantando pautas importantes como o aumento dos preços dos jogos
e as assinaturas e a relação que isso tem com os ganhos salariais dos superiores das empresas. As qualidades dos jogos também foram colocadas em pauta, com os jogadores se perguntando se era um bônus justo, visto a decadência que os jogos estavam sofrendo, junto com as reclamações diárias que permeavam os fóruns de opiniões, redes sociais e até mesmo dentro dos próprios jogos. Durante uma conferência de resultados financeiros da Activision, que ocorreu em 2009, Kotick foi questionado sobre o aumento dos preços dos jogos e brincou logo em seguida, dizendo que, entre aspas, se fosse por mim, eu aumentaria os preços ainda mais. Embora tivesse sido uma brincadeira, a fala não foi muito bem entendida pela comunidade, já que muitos achavam que havia um fundo de verdade. Recentemente, a Activision Blizzard esteve envolvida em um extenso processo de acusações de assédios sexuais dentro da empresa. Muitos nomes famosos foram incluídos e outros já se pronunciaram. Entretanto, demorou um bom tempo para o CEO Bob Kotick se pronunciar sobre os casos. Um e-mail foi enviado para todos os funcionários da empresa. E-mail esse que só foi enviado horas depois dos funcionários da empresa anunciarem uma greve que ocorreria. Todavia, a reação dos funcionários da empresa após o e-mail não foi positiva, pois Kotick ignoraria muitas questões importantes que foram levantadas durante a greve que ocorreu. A declaração de Kotick repercutiu por toda a internet, abrindo mares de opiniões a respeito da integridade das atitudes do CEO da Blizzard. Em julho de 2021, o estado da Califórnia abriu um processo contra a empresa de games, Activision Blizzard, por diversos casos de denúncias de assédio, abuso sexual e discriminação contra funcionárias mulheres dentro da companhia. A investigação do processo ocorre desde 2018 e antes de chegar nesse estágio atual, o Estado tentou colaborar com a Blizzard para que os casos fossem solucionados, mas a empresa falhou ao tentar resolver os casos dentro dos padrões aceitáveis. A ação legal entregue para a Corte Superior de Los Angeles relata uma cultura tóxica para funcionários da empresa, desde salários desiguais e pouca ou nenhuma representatividade nos papéis de liderança da companhia, até casos de assédio e abuso sexual no ambiente de trabalho. Em um evento da empresa em 2013, a BlizzCon, funcionários da empresa criaram um quarto de hotel chamado Cosby Suite, em referência ao estuprador condenado Bill Cosby. Só pelo nome já podemos imaginar o que se passava nesse quarto e do quanto isso era doentio e problemático. Em protesto contra o descaso da Blizzard com os funcionários e o processo, os funcionários organizaram um protesto no dia 28 de julho, o Blizzard Walkout. Mais de 200 pessoas compareceram no evento, sem contar as pessoas que participavam online. O protesto requisitava melhoria nas condições de trabalho das mulheres, especialmente para mulheres trans, negras e pessoas não binárias. Para investigar as denúncias de assédio, a Blizzard contratou uma empresa de advocacia, conhecida por violar o sindicato trabalhista. Com isso, vários desenvolvedores enviaram uma carta conjunta ao CEO e à sua equipe de liderança, criticando a decisão de contratar essa empresa de advocacia e podendo até sofrer processos dos funcionários. Devido a toda a repercussão do caso e da pressão, o CEO não aguentou e renunciou ao cargo. Pouco tempo depois, o chefe do RH também renunciou ao seu cargo. Com tudo isso, grandes patrocinadores retiraram seus patrocínios, inclusive das ligas de esportes da empresa, como a Overwatch League. A disputa judicial continua até os dias de hoje e existem vários mínimos detalhes que são difíceis para acompanhar. Visto que os trabalhadores precisam vencer várias batalhas diárias para tentar ganhar essa guerra, mas existem coisas que não devem ser ignoradas, como a multa de apenas 18 milhões de dólares para resolver as acusações de assédio, entre aspas, o que para uma empresa multibilionária é apenas um troco de bala. As suspeitas da empresa tentaram destruir provas, as desculpas e discursos mais esfarrapados possíveis que você possa imaginar, a falta de ação para acatar as reivindicações dos trabalhadores, e tudo isso é extremamente revoltante. Não basta pregar um discurso de respeito aos funcionários e se pagar de empresa inclusivista, se quando as coisas apertam, as atitudes não vêm à tona e não condizem. Com tudo isso, é possível notar que nem tudo são flores. A indústria se esconde por trás dessa grande máscara para camuflar suas denúncias de assédio até condições horríveis de